E muitas vezes essa fuga de tentar não querer vivenciar o amanhã, justamente todas aquelas consequências que você já viveu, todo aquele medo, toda aquela incerteza de saber, por mais que você vai fazer algo, você não vai alcançar seus resultados. E isso tem gerado um estágio ansioso em muitas pessoas. Não uma ansiedade positiva, naquela que coloca o seu corpo em ação para que algo aconteça, mas sim naquela ansiedade negativa que te faz prender, não ter energia, porque você não quer vivenciar aqueles resultados. Quando a gente começa a falar dessas estruturas, eu não estou falando de nada técnico, eu estou falando de como você tem lidado com as suas emoções. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos justamente de olhar para dentro da gente e começar a identificar o que é que eu estou sentindo. Quais os sentimentos que têm acontecido na minha existência que não têm me permitido chegar aonde eu quero chegar. Porque se você escolheu uma profissão, se você tem investido em conhecimento técnico para essa área, porque mesmo assim você às vezes não está colocando em prática aquele conhecimento? Porque mesmo assim você não está em busca de alcançar o seu próximo nível de vida profissional? Ser reconhecido tanto a nível de uma pessoa que faz muito bem feito o que ela está fazendo, quanto a nível financeiro. É comum a gente encontrar hoje nas empresas pessoas que entraram ali com um currículo show, cheio de estrelinhas, né? Cheio de ótimas referências, ótimas instituições que ali proporcionou ele adquirir aquele conhecimento técnico. No entanto, aquela pessoa não consegue progredir. Ela fica ali estagnada, paralisada. E essa estrutura, muitas vezes a gente não olha. A vida inteira, a maioria das pessoas hoje investiu apenas no coeficiente intelectual. O quanto ela sabe sobre determinada área. Agora, o quanto nós temos investido no nosso coeficiente emocional. Como nós lidamos com essas emoções. Como a gente lida com todo esse conhecimento adquirido. É comum, às vezes, a gente olhar nas salas, né, de profissionais que aqueles que mais se destacaram não eram aqueles que eram com maior conhecimento intelecto, mas sim aqueles que melhor sabiam lidar com esse conhecimento emocional. Lidar com aquele conhecimento e saber ser mais criativo, saber ser espontâneo, saber liderar, saber gerir pessoas, saber convencer o outro a extrair dele os seus melhores recursos. Quando nós não fazemos essa estrutura, a gente se sente perdido. Tem um conceito dentro da administração que a gente usa muito, né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Tudo bem. Só que, se eu tenho uma atitude, e essa atitude, ela não olha o ambiente onde eu estou inserido, se essa atitude não vem os valores que eu preciso ter para alcançar o resultado, acaba ficando essa frase meio que limitada. Hoje, nós usamos não mais o chá, mas sim a palavra-chave. Porque além do conhecimento, a habilidade, a atitude, eu tenho também agora o V de valores. Quais são os valores que estão envolvidos naquelas ações minhas? O que é que eu preciso fazer que está direcionado com os objetivos daquela organização ou com meus próprios objetivos? E o E, a inteligência emocional. Nosso emocional, como é que a gente está lidando com isso? Se eu não tiver emocionalmente apto para exercer uma função, eu posso estar com o corpo sã, mas eu não consigo executar minhas ações. Eu não consigo aprender, eu não consigo me expor, eu não consigo lidar com aquela situação. E isso tudo é construído através da nossa personalidade. Porque a nossa personalidade é um reflexo do nosso banco de dados adquirido. Tudo aquilo que você foi vivenciando desde do último trimestre da sua gestação até os 7 anos tem um impacto tão grande na sua vida que você não faz ideia. E muitos desses impactos estão aí expressos até hoje. Ao ponto que quantas pessoas são altamente criativas, capazes de criar um mundo fora do normal. No entanto, elas se ficam limitadas, elas têm dificuldade de se expor, elas têm dificuldade de colocar toda essa criação em prática. Expor aquilo que ela está idealizando. Nós temos também profissionais aí que são otimamente comunicativos, sabem comunicar bem com as pessoas, sabem fazer um grupo ficar harmonioso. No entanto, eles têm dificuldade de executar algo sozinho. São ótimos comunicadores, mas não são bons executores. Nós temos profissionais também, né, que é ótimo para poder liderar, para poder gerir, mas, no entanto, quanto alguns desses têm dificuldade de aprender a confiar. E hoje, uma liderança sem confiança, onde ele vai chegar? Aquela sensação que sempre alguém vai passar a perna, sempre alguém quer pegar o lugar dele. Se hoje ele não está numa equipe onde ele consegue confiar na sua equipe, qual que é o passo? É aqueles empresários que têm até uma estabilidade financeira bacana, mas estão sobrecarregados, porque eles querem fazer tudo, simplesmente pelo fato de não acreditar no outro, de sempre acreditar que o outro quer passar a perna dele. Nós temos aquelas pessoas mais organizadas que conseguem construir todas as estruturas, todo o passo a passo, toda aquela parte metódica, certinho, que tem que ser feito.
No entanto, ficam presos dentro de um laço que não conseguem dar o próximo passo porque estão com medo de errar. E se errar, o que vai acontecer? Vai ser exposto uma falha. E nós temos aqueles que são muito executores. No entanto, muitas vezes começam a fazer um projeto sem olhar a base. E constrói todo aquele castelo e de repente vem uma onda, leva tudo, porque não tinha uma base bem feita. Não estava sendo construído um local estruturado, um local certo para aquilo. E isso é os traços das nossas personalidades. Alguns são mais dependentes emocionais, isso é certo. Outros são mais criativos, outros são mais comunicativos, tudo bem. Agora, quando eu começo a identificar como eu tenho essas emoções dentro de mim, eu ganho potencial para poder me expandir, para poder melhor me relacionar com outras pessoas, para poder trazer ao mundo toda essa criatividade que existe dentro do ser humano, para poder se comunicar e formar grupos de equipe que o objetivo é alcançado. Aprender a confiar no outro e fazer uma equipe que exerça toda a função que precisa ser exercida. Saber os passos a passo e aprender a negociar e a se permitir errar. Porque o mais difícil que tem hoje são pessoas querendo ser perfeitas. Pessoas que não querem errar de jeito nenhum. E, no entanto, é. O nosso mundo é imperfeito, as pessoas são imperfeitas. Nós somos seres que vamos errar sim. No entanto, o nosso objetivo, quando a gente faz esse processo de análise, de autoconhecimento, não é sermos pessoas perfeitas, mas pessoas melhores. Pessoas capazes de reconhecer os seus erros, pessoas capazes de olharem para si e começarem uma nova jornada quando necessário. De olhar para suas feridas e entender que ali existe algo para ser curado. E ir em busca de como organizar isso. No entanto, quando a gente fala sobre autoconhecimento, quantas pessoas tremem na base, porque acham que se eu for refletir algo sobre a minha mentalidade, é como se eu fosse alguém fraco, como se eu fosse alguém que não fosse capaz. E aí que tá. O autoconhecimento nos ajuda a ter uma musculatura emocional capaz de exercer tudo aquilo que eu preciso em determinadas ações.